Agora que o George Russell conseguiu ganhar com a Mercedes, está na hora deles renovarem o contrato dele, né? Pelo menos é o que a gente imagina. Será que está na hora dos circuitos de rua saírem no calendário? Não. E o que vai acontecer na McLaren a partir de agora? Vão atualizar o carro? Vão continuar nessa mesma pegada? Ou vão se deixar serem ameaçados pelo Max Verstappen que está correndo por fora? Essas são as dúvidas que vocês mandaram para mim lá na aba da comunidade, que eu pedi para vocês mandarem. Sempre ao final das corridas eu faço uma publicação para que vocês mandem comentários para que eu responda ou até mesmo comente aqui nesse vídeo de segunda-feira. Então, se você não está aqui nessa lista, seja criativo na próxima e fique mais atento aos comentários que eu sempre estarei publicando na aba da comunidade. E hoje o vídeo é sobre esses temas que eu acabei de comentar e também algumas coisas que eu talvez pense durante o progresso do vídeo. Olá, eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 aqui nesse canal. Bem-vindo ao canal F. Passamos dos 70 mil inscritos, já estamos chegando a 75, depois 80 e por aí vai. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação desse vídeo. E hypa o vídeo também, né? Tem um botãozinho de hype aqui, se você quiser hypa, isso deve ajudar bastante, pelo que eu fiquei sabendo aqui. E bem, enfim, primeiras coisas primeiro, que todo mundo está comentando. Agora que a McLaren se tornou campeã, a rivalidade laranja vai ficar mais tensa. Não só vai ficar, como já está tensa. De tudo que já aconteceu no pós-corrida lá em Singapura, a questão do Piastri ter supostamente ter cortado, ter puxado o fio do rádio para não escutar o que o Zac Brown estava falando, desde até não ter ido à foto do título, embora ele tenha ido depois para comemorar o título com a rapaziada, já que ele estava dando entrevistas lá no cercadinho da coletiva de imprensa. Mas sim, a tendência é que fique mesmo, porque a McLaren vai ter que liberar esses caras para brigarem pelo título. Não é possível que a McLaren pense em ordem de equipe ou até mesmo ordem de prioridade da equipe nessa altura do campeonato. O Piastri está liderando com alguns poucos pontos, é verdade, em relação ao Norris, que é o segundo colocado. E se eles não brigarem entre eles pelo título, outra pessoa vai. E essa outra pessoa pode ser o holandês, que está com 63 pontos de distância pro Oscar Piastri e uns 43, se não estou errado, do Lando Norris. Então, se ele não for brigar pelo título, ou é 43 ou é 39, se ele não for brigar pelo título, se eles não puderem brigar pelo título e a equipe não autorizar os seus próprios pilotos, que já são campeões de construtores, a brigarem pelo título entre eles, já que só depende deles a partir de agora, tudo bem, tem uma troca de pneus aqui, tem um motor que pode estourar ali, esse tipo de coisa, mas agora depende tudo deles na pista. Se a equipe não liberar, outra pessoa vai acabar pegando a oportunidade. E se a equipe liberar, aí teremos uns momentos bem tensos na McLaren a partir de agora, porque eles não vão ter mais nada a perder, a não ser o título que agora tem que ser deles, ou pelo menos de um deles. Então vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se a equipe não liberar, alguém vai ganhar o título e não vai ser eles dois, e se a equipe liberar, teremos o caos deles dois e também com outro cara que está correndo por fora. Estou muito ansioso para ver as próximas corridas, ainda faltam 6, tem 3 sprints ainda também, então em tese são 9 corridas ainda, se a gente colocar as sprints junto com as principais. Tem muito ponto em jogo ainda, é um DNF, é uma zerada de pontos numa corrida sprint e embola tudo de vez, tanto para o Piastri, quanto para o Lando, quanto para o Max Verstappen, que ainda está na briga, a gente ainda está falando do Verstappen em outubro, a gente ainda está considerando o Verstappen sendo campeão desse campeonato em outubro. Enfim, e tem tudo para a rivalidade dentro da McLaren ficar mais tenso do que já está. E aí vai também para um outro comentário que diz: já que a McLaren foi campeã do Mundial, você acha que eles poderiam dar uma segurada nas atualizações do carro? E se isso acontecer, a Red Bull ou o Verstappen conseguiria capitalizar em cima? Eu acho que se eles não fizerem alguma coisa nesse carro, aí sim eles vão perder para a Red Bull. Porque pensa, todo mundo falava que Singapura era a pista McLaren, a pista que a McLaren teria a maior vantagem contra a Red Bull no campeonato, e o que a gente viu foi o contrário. Vimos uma Red Bull que conseguia ficar à frente delas, ainda com o suposto freio de mão puxado do Max Verstappen, já que ele reclamou a corrida inteira, e ainda saiu na frente. Tira alguns pontinhos de vantagem, mas essa parte é um pouco irrelevante para a história nesse momento. Mas eles conseguiram vencer a McLaren, então se eles não conseguirem otimizar esse carro um pouquinho, ou então achar alguma pista que esse carro possa ser muito dominante em relação à Red Bull, que ao que parece conseguiu colocar esse carro mais redondo na mão do Max Verstappen,
O Verstappen pode ir crescendo cada vez mais no campeonato. Talvez agora seja tarde para ele em relação a título, porque ele depende de muita coisa. Precisa que alguns pilotos fiquem entre ele e o Oscar Piastri desde que ele vença todas. Enfim, tem todo um cálculo que a gente vai ter que refazer logo depois desse GP de Singapura, que eu não vou refazer aqui nessa altura do campeonato, talvez daqui a 2 ou 3 corridas. Mas sim, a McLaren não pode dar esse mole. Eu nem sei se a McLaren ainda tem dinheiro para atualização, se a McLaren ainda pode usar mais dinheiro para atualização, se a McLaren tem alguma atualização prevista, se tem alguma adaptação a depender de pista, como por exemplo é o GP do México, tem altitude também que pode interferir lá. Mas o que a gente pode dizer é que, ao mesmo tempo que a McLaren já é campeã de construtores, se ela não der uma olhadinha especial nesse carro nas próximas corridas, a Red Bull não só pode vencer, como atropelar. E com o Red Bull eu quero dizer o Max Verstappen. Os circuitos de rua deveriam ser removidos do calendário? Sim ou claro? Não. Não. A culpa da corrida ter sido ruim não é do circuito de rua não, gente. A culpa da corrida ter sido ruim é da dinâmica da corrida em si. Não teve safety car. Uma troca de pneus apenas. Os pneus da Pirelli são realmente bons e nós já reconhecemos Pirelli. Mas tá na hora de fazer alguma coisa para ter algum sistema de dupla troca ou então tripla troca. Eu vi até um comentário que dizia: eu acho que os pilotos de Fórmula 1 deveriam usar os 3 compostos para ver se bagunça um pouco, porque tem carro que reage melhor com o composto médio e tem carro que reage melhor com o composto duro. Só que a gente já chegou no pináculo do novo regulamento que não tem mais nenhuma inovação. Então, a alteração de desempenho de um carro para o outro vai ser isso aí mesmo. E num campeonato que, principalmente em Singapura, todo mundo andava um atrás do outro, ninguém se passava, a corrida ficaria ruim mesmo. Então, quem tem culpa nisso? É a pista? Um pouco por ser travada, realmente. Mas aí a gente tem dinâmica de corrida, não teve safety car, troca de pneus que foi só um. A Pirelli fez o pneu médio e o pneu macio durarem quase a mesma coisa, para ter apenas uma parada de cada equipe. Temos também o fato dos carros não permitirem a aproximação dos outros. Um monte de fator. Não é só a culpa do circuito. No circuito de rua não tem que sair. Tem que ter variedade mesmo. Embora Singapura ultimamente não tenha trazido boas corridas, mas é aquilo, né? Nem toda corrida vai ser espetacular. Tem que ter uma corrida ruim no calendário pra gente reclamar também. Perguntaram também se eu achei justo a punição que o Hamilton tomou logo depois do GP de Singapura. Para você que não viu a corrida, o Hamilton teve um problema no freio. Ele ficou sem freio nas últimas 2 ou 3 voltas, acho que foram 2 últimas voltas. E acabou que, para terminar a corrida de modo seguro e não perder a posição que ele tinha conquistado, já que ele tinha uns 20 segundos de vantagem em relação ao Alonso que estava atrás dele, ele começou a cortar um monte de curva, saiu da pista porque ele estava sem freio. Como resultado, ele que tinha chegado em 7º, terminou que ele perdeu a posição para o Alonso mesmo assim. E eu vou dizer para vocês que sim e não. Por que eu acho justo sim e não? Primeiro ponto, se tá na regra que você não pode sair da pista, independentemente de qualquer questão, você não pode sair da pista, né? Você não pode infringir os track limits. E se você faz isso mais de uma vez, propositalmente, digamos assim, você tem que ser punido. E ponto. Só que ao mesmo tempo eu penso, ele só fez isso porque estava sem freio. Então como que a gente vai lidar com isso? E aí vem o terceiro argumento. Se ele estava sem freio e não queria sair da pista, abandonava o carro. Simples. Então, se tá na regra que tem que punir, não tem jeito. Pô, mas ele estava sem freio. Realmente, se eu tivesse interpretando a situação lá, eu diria para os comissários: gente, ele cortou porque ele estava sem freio. Mas se tá na regra que tem que punir, vai ter que punir. Não tem jeito. A culpa não é do regulamento que o carro dele ficou sem freio e nem do Alonso que estava atrás, que também não tinha nada a ver com isso. Então, achei justo? Não, porque ele ficou sem freio. Mas tá na regra, tem que punir. E o último comentário. Agora que o Russell venceu, tá na hora de renovar, né? Tá. Ele tá querendo um contratinho mais longo com a Mercedes, já que ele é merecedor disso. O George Russell é um cara que tá carregando a Mercedes desde que chegou. Tinha o Hamilton lá, é verdade. Só que enquanto o Hamilton estava tentando consertar o carro, o Russell era quem marcava ponto, quem vencia a corrida, quem ia pro pódio. E tem sido assim desde que ele tá lá. Um especialista em carro que não é para brigar por título, aparentemente. E tem que renovar sim. Agora, o tempo é que é a questão. Porque a Mercedes está esperando um outro piloto da Red Bull. Ela não quer se desfazer do Kimi Antonelli. Tem o Russell, que é o filho do meio da história. E ele quer ficar. Porque ele sabe que o carro do ano que vem vai ser
bom como estão falando, porque o motor Mercedes vai ditar o ritmo e ele sabe disso, ele quer ser campeão, óbvio, ele quer ficar na melhor equipe com o melhor motor. Só que tem tudo isso que eu acabei de falar. A Mercedes está esperando um outro piloto, ela não quer se desfazer de um e tem um outro. E o Russell quer um contrato mais longo e a Mercedes disse, não, eu quero dar 1 ano para você apenas, que é o próximo, porque eu estou esperando o Verstappen. E aí tá nesse imbróglio todo. E também deve ter as condições de contrato, valores e tal, que o Russell deve estar puxando um pouquinho mais para cima e a Mercedes não tá lá muito querendo oferecer tudo aquilo que talvez ele queira. E nessa, a Mercedes pode se meter na situação André Balada na época do Santos. Ele contou uma vez no Podpah que ele tentava renovar o contrato com o Santos, só que o Santos não queria dar o que ele queria. E aí ele conquistava coisas em campo e o Santos queria dar o que ele tinha pedido antes. Só que agora não dava mais, porque ele já estava valendo mais. Então ele pedia mais, o Santos não queria dar. Aí quando o Santos queria dar, ele já estava em outro patamar já. Então ficava assim, nunca acompanhava. Enquanto a Mercedes demorar para renovar o contrato com o Russell, ele vai continuar marcando pódio, ganhando mais nome na Fórmula 1 e ficando mais caro. Então alô Toto Wolff, a hora de renovar com o George Russell é agora. Já no GP de Singapura, dá o salário que ele quer, renova o tempo que ele quer e depois vê o que vai acontecer. Se forem ficar esperando pelo Max Verstappen e a Red Bull por alguma razão acertar o carro do ano que vem, que é muito difícil, já que ninguém está falando sobre isso, vocês podem até ficar sem o Verstappen e sem o Russell nessa brincadeira, vai vendo. Mas bem, senhores, esse foi o vídeo de hoje, quero saber o que vocês pensam, suas opiniões, comentem aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, cliquem no like e se inscrevam. E eu vejo vocês durante a semana com mais vídeos aqui no canal. Acho que eu vou falar sobre Tsunoda e a situação dele na Red Bull, que eu tô achando um pouco injusta. Mas isso é papo para outro vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.